Boa noite, irmãos, amigos que nos acompanham. Mais uma vez estamos adorando o Senhor, para nós é uma grande alegria e queremos compartilhar uma porção do Salmo 8. Na verdade, a parte final do Salmo 8. O salmista diz: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Estamos diante de mais um daqueles que são considerados salmo messiânico. Nesses salmos messiânicos, nós temos eventos que aconteceram com personagens reais, mas que remetiam com muita clareza ao Senhor Jesus. E aqui nós temos uma porção usada pelo autor de Hebreus, fazendo referência ao Senhor Jesus. Mas como termina o salmista: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Que seja esse o nosso desejo, de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, que é tão majestoso, que é tão grande, que isso esteja invadindo os nossos corações hoje e sempre. Vamos orar e daremos prosseguimento cantando ao Senhor. Irmão Leandro, por favor. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos oferecido. Senhor, Tu és um Deus santo, justo e reto. Nós pedimos para que o Senhor, Pai, nos mantenha nas veredas da Tua justiça, que o Espírito Santo, Ele fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, que será ministrada hoje, que nós possamos sair daqui enriquecidos pelo conhecimento que vem de Ti. Senhor Deus, nos ajude também a nos mantermos em santidade, nos ajude nesse momento de densas trevas que estamos vivendo, nos dando forças para enfrentar os dias maus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas, nada foge das Tuas mãos, Senhor. Bendito seja Ti, meu Deus. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com alguns cânticos. Vamos para o primeiro cântico de hoje à noite. Por tuas promessas e tudo que
por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Temos um coração grato a Deus por Ele mesmo, por Ele ser o nosso Deus, por sermos filhos dEle. Que bênção gigantesca. Isso é um motivo de constante gratidão. Mas, além disso, temos outros motivos para agradecer o Senhor, para louvar o Senhor. Um desses motivos, nós vamos fazer algo diferente hoje. O Davi, que está aqui conosco no louvor, está completando mais um ano de vida. E nós agradecemos ao Senhor. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus e suplicando a graça na vida do Davi mais e mais. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por ser o nosso Deus, por ter redimido as nossas almas, por ter dado para nós certeza de vida eterna. Quanta alegria, Deus, há em nossos corações. As nossas palavras de louvor ao Senhor transbordam. O nosso coração transborda de alegria. Sim, porque Tu és o nosso Deus, o nosso grande bem, o nosso prêmio. Senhor, também somos muito gratos por outras dádivas do Senhor em nossas vidas. Damos graças, Deus, por mais um ano de vida do Davi. Obrigado por ele, por Tua graça na vida dele, porque o Senhor tem conduzido ele até aqui. Pedimos que o Senhor faça isso cada vez mais. Seja, Deus, o Teu nome exaltado por meio dele, dos dons, da Tua direção na vida dele. Sim, Senhor, faz essas coisas. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te suplicar. Em nome de Cristo, a quem amamos. Amém. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos cantar ainda mais um cântico. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há.
Amém. Um hino cantado de forma muito bela, louvando o nosso Deus. Amém. Queremos, com esse momento de louvor, agradecer ao nosso Deus. E agora estaremos partindo para um momento de exposição da palavra. E ficamos gratos a Deus porque temos liberdade em nosso país. Hoje à noite, nosso irmão Daniel vai nos trazer a palavra. Antes de passar para ele, vou fazer uma oração e logo após ele vai prosseguir. Senhor, damos graças pelos louvores entoados a Ti, que estejam Te exaltando, Te bendizendo. Senhor, agora temos Tua palavra em mãos para a exposição, para a meditação. Senhor, enche os nossos corações de uma santa alegria por meio, Deus, da Tua palavra. Abençoa Teu servo, dá para ele toda a capacidade, esvazia ele de si mesmo e enche do Senhor, a fim de que ele seja um canal de transmissão da Tua palavra. Damos graças, pedimos em nome de Cristo, a quem amamos. Amém. Deus abençoe. Irmãos, essa noite nós vamos ver um assunto que, infelizmente, muitas igrejas têm negligenciado. Infelizmente, é um assunto que muitas igrejas não pregam a respeito. Nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Por isso, eu quero pedir que os irmãos abram as Escrituras no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: 1 João 5, 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Esse versículo, eu não vou entrar em mérito de crítica textual, desse versículo que tem algumas Bíblias, não tem outras. A questão é a seguinte: a doutrina da Trindade é bíblica, nós veremos isso. Hoje nós vamos trabalhar muito com a Bíblia, vendo outros textos. Será uma pregação mais temática do que expositiva. E por isso, os irmãos que usam traduções como a NVI, por exemplo, não se sintam assustados por causa dessa variante textual que possuem algumas Bíblias e não em outras, porque a doutrina da Trindade ela é bíblica e nós vamos ver isso hoje. Então, eu queria iniciar com uma pergunta: os cristãos e os muçulmanos adoram o mesmo Deus? Os cristãos e os muçulmanos adoram o mesmo Deus? Alguns que conhecem as Escrituras dizem que não. E outros que negligenciam o estudo da palavra dizem que sim, que adoram o mesmo Deus. Na verdade, nós não adoramos o mesmo Deus. O Deus do cristianismo não é o mesmo Deus que o do islamismo. O Deus do cristianismo não é o mesmo Deus que de nenhuma outra religião, porque o nosso Deus é um Deus triuno. Nós adoramos um Deus em trindade e em unidade. O conceito de trindade é o seguinte: Deus, ele é um em essência e 3 em pessoas. Nós não adoramos 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. São 3 pessoas distintas que possuem a mesma essência divina. O assunto da Trindade, ele não foi entendido de cara por todos os cristãos do segundo século. Lembrando que o primeiro século termina com a morte dos apóstolos, e no segundo século nós temos os cristãos que são chamados de pais da igreja, ou pais apostólicos, que foram discipulados pelos apóstolos ou discipulados por discípulos dos apóstolos. E no segundo século, como essa doutrina era nova, como foi entregue recentemente essa doutrina,
muitos não compreenderam devidamente o dogma da Trindade, tanto que os primeiros credos que dogmatizam a Trindade foram surgir a partir do 3º século. Muitos hereges vão falar que a Trindade é uma doutrina pagã e com base nisso eles vão apontar o fato de que pouquíssimas pessoas criam na Trindade no 2º século. Mas como qualquer doutrina que foi entregue recentemente por Deus, ela obviamente não teve uma ampla aceitação logo de cara, porque é algo que precisou ser desenvolvido intelectualmente. Por isso, a Igreja Católica, lembrando que católico é universal, eu não estou me referindo à Igreja Romana, eu não estou me referindo ao romanismo, não estou me referindo aos religiosos papistas que seguem o Papa. Eu estou falando da Igreja Universal primitiva. Essa igreja, que era católica universal, ela desenvolveu credos e confissões que afirmam a doutrina da Trindade. Um deles é o credo niceno, em 325, e outro é o credo de Atanásio. O credo de Atanásio, que surgiu no século IV, são 30 sentenças. Eu vou ler só as 4 primeiras, que diz o seguinte: todo aquele que quiser ser salvo é necessário, acima de tudo, que sustente a fé católica ou fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta: que adoremos um único Deus em Trindade e a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Substância é aquilo que nós chamamos de essência. A essência divina é uma só. Por isso, há um só Deus e 3 pessoas que possuem essa mesma essência. Então a gente vai ver agora a Trindade lá no Antigo Testamento. A doutrina da Trindade, ela foi entregue pelos apóstolos, só que isso não quer dizer que não existia Trindade na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Quer dizer que a revelação de Deus foi progressiva. Deus, ele não entregou todas as doutrinas da cristandade de uma vez, ele foi se revelando progressivamente. Então, um exemplo disso, um exemplo das primeiras evidências da Trindade, está logo no relato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. A gente vai ler até o versículo 3. Diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui nós encontramos as 3 pessoas da Trindade. No princípio, Deus. Aqui, Moisés está falando do Deus Pai. Aqui nós vemos o Deus Pai criando as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O versículo 2 mostra o Espírito Santo. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Jesus Cristo, onde que Jesus Cristo entra aqui? No versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando nós vamos para João, o Evangelho de João, capítulo 1, o apóstolo nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Perceba, aqui João ele está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, porque no versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra verbo, o grego logos, o logos divino, a palavra em ação, é o próprio Jesus Cristo. E João ele fala que Jesus Cristo estava no princípio com Deus na obra da criação de todas as coisas, e ele se refere a Jesus Cristo como a própria luz. Então em Gênesis 1, quando fala disse Deus haja luz, ali ele não estava criando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é eterno, ele é consubstancial ao Pai. Mas o que estava acontecendo ali era a própria glória de Cristo resplandecendo, era a própria glória de Cristo sendo manifesta, sendo revelada como o primeiro ato da criação. Sem falar que a palavra Deus no hebraico é Elohim, a palavra no Antigo Testamento, em Gênesis 1, a palavra Deus é Elohim, que é uma palavra na gramática hebraica plural, no plural. Por exemplo, lá em Gênesis 20, a gente lê o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento. A palavra deuses ali é Elohim, que é uma palavra que se refere a algo que possui uma pluralidade. Só que nós traduzimos as escrituras no Antigo Testamento se referindo a Deus, Elohim, como um só Deus, como um único Deus. E isso a gente se deve ao credo que nós encontramos em Deuteronômio 6,4. Os judeus possuem Deuteronômio 6,4 como um credo ou confissão deles. E é interessante que esse é o texto que dá mais suporte, ou é o texto mais forte para a defesa da Trindade no Antigo Testamento, que diz o seguinte, Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. A palavra ouve é uma ordem, no sentido que ela está sendo empregada, é uma ordem. Então Deus ele está ordenando que todos aqueles que fazem parte de seu povo conheçam. Ou seja, se nosso Deus é uma trindade em unidade, Deus ele está ordenando a todo o seu povo que nós conheçamos esse dogma, que nós conheçamos esse Deus triuno. A palavra o Senhor nosso Deus, a palavra Deus ali também é Elohim. Só que a palavra Senhor do hebraico é o que muitos chamam de Yahvé ou Adonai, que é o tetragrama sagrado, as 4 letras sagradas. É comum pronunciar como Yahvé, só que muitos judeus pronunciam como Adonai, de tão santo que é esse nome. Então, o Senhor nosso Deus é um só Senhor, é um só Jeová, é um só Senhor. Só que esse Senhor, ele é Deus em pluralidade. Ou seja, são 2 pessoas ou mais que a quem é empregado o título Senhor. Outro versículo que dá suporte para a Trindade no Antigo Testamento, nós encontramos em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam.
E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Olha só, a palavra Senhor aqui também é Yahvé. É o nome sagrado, as 4 letras que os judeus não ousam pronunciar. E diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O Senhor, ele fala: quem há de ir por nós? Mostrando que ali, novamente, há uma pluralidade. A Trindade, ela aparece no Antigo Testamento de forma velada. Não é uma doutrina que Deus quis revelar na Antiga Aliança. E por isso nós devemos nos sentir privilegiados, porque nós conhecemos esse Deus de forma muito mais próxima do que os hebreus conheciam na Antiga Aliança. Porque os hebreus na Antiga Aliança, eles não podiam chamar Deus de Pai. O título de Pai só passou a ser empregado a Deus em relação a nós com Jesus Cristo, nos ensinando a orar o Pai Nosso. Os hebreus, eles não podiam chamar Deus de Pai, portanto, eles não tinham essa relação filial, de filho com pai. Os hebreus, eles não conheciam Deus de forma tão próxima e íntima para saberem que Ele é um só Deus em 3 pessoas. Nós temos o privilégio de conhecermos esse Deus que se revela a nós de forma muito mais próxima, de forma muito mais íntima. Então nós devemos nos sentir privilegiados e abençoados por conhecer a Trindade. Um grande problema que envolve isso é a respeito da divindade do Messias. Tanto que os credos que foram escritos pela igreja, principalmente os 4 credos da igreja primitiva, que é o credo niceno, constantinopolitano, o credo de Atanásio, o credo de Niceia e o 4º credo, que os irmãos vão me perdoar, eu não estou lembrando o nome, mas os 4 credos que foram escritos pela igreja primitiva, eles dão uma ênfase muito maior na pessoa de Jesus, porque é ali onde está o problema, é ali onde está a discussão, a grande controvérsia. Não existe muito problema, não houve muito problema para aceitar o Espírito de Deus como participante da essência divina. Não há nenhum problema em entender que Deus, o Pai, é verdadeiramente Deus, não criado. Agora, em relação à pessoa do Messias, a pessoa do Filho, houve muito problema, houve muita discussão na igreja a respeito disso. Tanto que os credos, eles dão uma ênfase maior nisso. Por exemplo, o credo apostólico, a primeira parte fala brevemente do Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A parte final fala do Espírito Santo muito brevemente. Creio no Espírito Santo. Só que a parte do meio, falando sobre Jesus, dá uma ênfase muito maior nele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu
aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Percebe que a parte que fala de Jesus Cristo tem uma ênfase muito maior. E os outros credos, vão sempre enfatizar a questão da divindade de Cristo. Então a gente vai ver um pouco agora sobre a divindade do Messias expressa no Antigo Testamento. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu quero dar uma ênfase sobre o nome Deus Forte. Os nomes no hebraico, como eu já expliquei em outras exposições, eles não são apenas uma forma de você chamar uma pessoa. Eles indicam a identidade dessa pessoa. Um nome no hebraico mostra qual que é a característica, a função, qual que é o propósito de vida daquela pessoa. Então, quando Deus nos promete o nascimento de um menino que se chamará Deus Forte e Pai da Eternidade, Ele não está simplesmente falando que vai nascer um garoto que o pessoal vai apelidar ele de Deus Forte e Pai da Eternidade. Ele está falando, Ele está prometendo que o próprio Deus Forte e Pai da Eternidade vai nascer, vai se encarnar. E se Ele é Pai da Eternidade, Ele não pode ter sido criado. Se Ele é Pai da Eternidade, não tem como você criá-lo. Por isso nós falamos que Jesus, Ele é eternamente gerado do Pai, ou seja, Ele procede do Pai. Isso não é a mesma coisa que ser criado. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, em um dos seus melhores livros, chamado Cristianismo Puro e Simples, abrindo um parênteses, esse é um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. É aquele tipo de leitura que deveria ser obrigatória a todo cristão. C.S. Lewis, ele comenta, logo no início desse livro, que existe uma diferença entre você criar ou gerar. Um homem, ele pode criar uma estátua igual a ele. A imagem é igual, os traços são iguais, só que aquela estátua não possui a sua essência. Agora, quando um homem ele gera um filho, aquele filho, ele tem a mesma essência que o pai. Aquele filho, ele tem não só os traços do pai, mas sim participa da essência dele. Um filho, ele carrega a imagem do pai, tal como ele é, de modo que quando você olha para o filho, você olha para o pai. Esse é o entendimento dos hebreus. Tanto que o autor da carta aos Hebreus, logo no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai falar exatamente isso, que Cristo é a exata imagem do Pai. E é impossível Ele ser a exata imagem do Pai se Ele é criado e não gerado. Se Cristo ele é filho de Deus, ou seja, gerado do próprio Deus, Ele carrega os mesmos atributos. Portanto, Ele é Pai da eternidade, ou seja, Ele é eterno. Não houve um momento em que Cristo não existia. Cristo, Ele sempre existiu, só que até a encarnação dele, Ele estava oculto na história. Bom, o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 23, confirma o que foi dito em Isaías 9:6. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento chamam o Messias de Deus. Portanto, é impossível, e eu coloco uma ênfase enorme nesse impossível, é impossível que um verdadeiro cristão possa adorar a Deus sem entender que Jesus Cristo, seu Filho, é o próprio Deus encarnado.
Porque a Bíblia chama o Messias de Deus, o Antigo Testamento chama o Messias de Deus, o Novo Testamento chama o Messias de Deus. Portanto, aquele que verdadeiramente quer se chamar cristão deve entender que Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, é o próprio Deus. O nome maravilhoso atribuído ao Messias na profecia de Isaías vai além disso e mostra que verdadeiramente o Jesus, ele é o próprio Deus, de forma muito mais incisiva, de forma muito mais enfática. Vamos voltar para Isaías 9:6 e recapitular o que foi dito. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome Maravilhoso. É o primeiro título que é empregado a esse menino, Maravilhoso. Pois bem, lá em Juízes, capítulo 13, versículo 18 a 22, quando o anjo do Senhor, lembrando que a palavra anjo significa enviado, quando o enviado do Senhor aparece para os pais de Sansão e avisa aquela mulher que era estéril que ela daria à luz a um menino que seria nazireu desde o ventre da sua mãe, o grande juiz Sansão, a mãe dele pergunta pelo seu nome, pergunta o nome do enviado de Deus. E o que é dito? Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Vou repetir, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor. Perceba aqui que as escrituras não dizem um anjo do Senhor, não é um enviado do Senhor, e sim o enviado do Senhor. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Esse anjo, ele se apresenta para Manoá e sua mulher. Quando ela pergunta o nome do anjo, ele diz que o nome dele é maravilhoso. E depois eles compreendem: temos visto a Deus. Quando eles viram o anjo do Senhor, eles viram o que nós chamamos de teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Messias em forma de enviado do Senhor, o que é traduzido como anjo. E o versículo que nós lemos anteriormente, de Isaías 9, mostra exatamente aqui o nome que é chamado o menino, o Filho de Deus, é maravilhoso. A palavra maravilhoso do hebraico significa secreto, extraordinário, incompreensível e até inalcançável. Então, o que o anjo do Senhor está falando ali para ela? Por que você pergunta pelo meu nome, visto que o meu nome é um nome que está oculto, é um nome que ninguém pode conhecer, é um nome que é divino, é um nome secreto. E nós vemos em Apocalipse o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Cordeiro vindo, carregando um nome que ninguém sabia senão Ele mesmo. Um nome que é extraordinário, secreto, incompreensível e inalcançável, só pode ser um nome de Deus, porque Ele é autoridade sobre nós. Nós não podemos chamá-lo pelo seu nome, somente pelo seu título, que é Deus, que é Senhor,
Porque quando nós chamamos alguém pelo nome, nós estamos indicando que não somos submissos a essa pessoa, que nós não temos, que essa pessoa não tem autoridade sobre nós. Eu já falei em outras exposições aqui, dando exemplos disso. Eu vou dar exemplo mais uma vez. Por exemplo, a minha mãe se chama Cristiane. Eu não posso chamar ela pelo nome de Cristiane. Ô Cristiane, vem cá. Ô Cristiane, prepara um rango para mim. Eu não posso fazer isso, porque ela é minha mãe. Ela tem autoridade sobre mim. Eu não tenho autoridade sobre ela. Eu não sou igual a ela. Então, eu não posso chamá-la pelo nome de Cristiane, e sim pelo nome de mãe, que indica autoridade sobre o filho. Agora, ela pode me chamar de Daniel. Ela pode me chamar pelo meu nome, porque ela tem autoridade sobre mim. Quando Nabucodonosor, quando a Babilônia levou os judeus cativos, Nabucodonosor, ele trocou os nomes de Daniel e seus amigos pelos nomes de Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. Por quê? Para dar uma nova identidade, uma identidade babilônica, mostrando que esse rei Nabucodonosor tinha autoridade sobre eles. Portanto, nós não podemos conhecer o nome de Deus porque Ele é inalcançável, porque Ele está infinitamente elevado, Ele é infinitamente exaltado. Nós não podemos conhecer esse nome porque Ele tem autoridade sobre nós. Ele conhece o nosso nome, nós não conhecemos o nome dEle. Então, quando esse anjo do Senhor aparece a Manoá e sua mulher, ele diz que o nome dele é inalcançável, é incompreensível. Só então eles dizem: morreremos certamente, porquanto temos visto a Deus. Certo? A divindade de Jesus também é expressa principalmente no Novo Testamento. A primeira manifestação da Trindade no Novo Testamento nós encontramos em Mateus 3, versículo 16 e 17, que é o batismo de Jesus, quando diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Aqui nós vemos perfeitamente as três pessoas da Trindade em plena comunhão. Cristo sendo batizado, saindo das águas, Deus Pai falando: esse é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria, e derramando, ungindo Jesus Cristo com o Espírito Santo. Ou seja, confirmando que Jesus é o Filho de Deus. Esta é a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus, que quando ele saiu das águas, Deus não apenas falou, mas ele também quis demonstrar a nós visivelmente através da imagem do Espírito Santo descendo sobre Jesus. E aqui nós vemos a Santíssima Trindade em perfeita comunhão. A passagem de João 6,45, ela é a confirmação de Isaías 54:13. Vamos voltar lá para Isaías. Isaías capítulo 54, versículo 13, diz o seguinte: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. A profecia aqui diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E a palavra Senhor aqui também é Yahvé, é aquele tetragrama. Então aparece Jesus em João 6,45, confirmando essa profecia: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz será abundante. Vamos voltar para João capítulo 6, quando Jesus confirma isso: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aqui Jesus ele está afirmando com todas as letras: eu sou o Senhor. A palavra diz que eles serão ensinados do Senhor, e eu estou ensinando vocês. Então,
aquele que do Pai ouviu, vem a mim. É isso que Jesus está falando em outras palavras. Em Êxodo 3:14, é uma das passagens que eu mais gosto no Antigo Testamento. Êxodo 3:14 diz o seguinte: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Jesus, ele reivindica sua eterna e sua superioridade a Abraão, dizendo novamente ser o eu sou. Em João capítulo 8, versículos 57 e 58, diz o seguinte: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Então, o que Jesus ele respondeu? Os judeus estavam falando: você não tem nem 50 anos. Abraão veio há 2000 anos atrás. E como que você viu Abraão? O que Jesus fala no versículo 58? Disse-lhes Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. É interessante que o termo eu sou não existe exatamente no hebraico, porque quando uma pessoa fala eu sou, ela está reivindicando ter alguma coisa nela mesma. E os hebreus entendiam que ninguém tem algo em si mesmo, apenas Deus. Somente Deus pode falar eu sou. Por isso que no hebraico, muitas vezes, quando você vê uma reivindicação eu sou, é uma forma de expressão que os hebreus não entendem como literal, porque os hebreus entendem que todo ser subsiste em Deus. Por isso, ninguém tem autoridade para falar eu sou. Isso acontece da mesma forma com o verbo ter. Quando nós lemos no Antigo Testamento alguém falando eu tenho, na verdade o termo ter, entendido pelos hebreus, significa estar disponível para mim, porque tudo pertence a Deus. Os hebreus entendem que tudo pertence a Deus. Por isso, eles não podem falar eu tenho, porque quem tem mesmo é Deus. Então eles falam está disponível para mim, e é esse o termo que nós traduzimos como ter para o português. Então os hebreus eles não falam eu sou, só que aqui Jesus falou eu sou. Ele disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus ele afirma ser o verdadeiro Deus. Então aqueles que negam a divindade de Jesus deveriam entender todas as palavras de Jesus como mentirosas. Quem nega a divindade de Jesus não pode compreender que Jesus realmente era um profeta enviado por Deus, não pode compreender que Jesus é um sacerdote enviado por Deus, e também não podem compreender que ele é o verdadeiro rei, porque se ele mente falando que ele é Deus, ele é um blasfemo. E se ele é um blasfemo, as suas palavras não devem ser canônicas. Se ele é um blasfemo, ele não deve ser considerado profeta, nem sacerdote, nem rei. Se ele é um blasfemo, não existe nenhum motivo, por mais abjeto que seja, para nós termos em relevância alguma palavra dele. No entanto, se nós entendemos que Jesus ele fala a verdade quando diz eu sou, então a única conclusão possível é que ele realmente é o próprio Deus encarnado. A necessidade de Jesus ser Deus é algo que existe em si mesma, e a nossa salvação não poderia ocorrer se Jesus não fosse Deus. John Knox, o fundador da igreja presbiteriana, reformador da igreja católica da Escócia, ele foi muito feliz no tratado dele sobre oração, falando sobre a necessidade de Jesus ser Deus e homem, 100% Deus e 100% homem para a nossa salvação. Por que Jesus ele precisa ser homem para que nós sejamos salvos? Porque Deus estabeleceu com ele um pacto,
Então ele precisa ser homem para ele representar toda a humanidade eleita. O seu povo eleito é um povo humano, então ele precisa assumir uma humanidade para que ele seja o representante federal, para que todo esse povo eleito possa estar sendo representado naquele com quem Deus firmou o seu pacto. E ele precisa ser 100% Deus, porque senão o sacrifício dele não é eterno. Ele precisa ser eterno, precisa ser infinito em todos os seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis, porque somente assim o seu sacrifício terá um valor eterno. Portanto, aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo, você pode ter certeza, sua salvação não existe. Aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo, pode ter certeza, se você morrer com essa convicção, você vai passar a sua eternidade no inferno. É uma palavra dura, eu sei, só que eu não estou aqui mostrando um Deus que é bonitinho e fofinho, como muitos queriam que fosse. Eu estou mostrando o Deus das Escrituras, eu estou mostrando o Deus que se apresenta em trindade e em unidade. Ao menos que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você vai passar a sua eternidade no inferno. Por isso, se até agora você não assumiu a verdadeira fé cristã, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, como o próprio Deus. Entenda que somente se Jesus Cristo for o verdadeiro Deus encarnado, a sua salvação pode ser garantida. Pois bem, vamos ver agora a divindade do Espírito Santo. A parte do Espírito Santo na criação, nós já vimos lá no versículo 2 de Gênesis 1. E o Espírito Santo é aquilo que confirma em Jesus a autoridade dele. O primeiro a ser ungido com o Espírito Santo foi Jesus Cristo no momento de seu batismo, ali confirmando que ele é o Filho de Deus. Em Isaías 61, versículos 1 a 3, nós vemos a confirmação dessa profecia. Nós vemos a profecia que foi confirmada em Mateus 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. A palavra ungir aqui do hebraico é messiar, da onde vem Messias, que no grego significa Cristo. Então, aqui a profecia de Isaías está mostrando que Deus fez de Jesus o Cristo, Deus fez de Jesus o Messias. Foi o próprio Deus Pai que ungiu Jesus, dando a ele toda essa autoridade. E o termo boas novas do grego é evangelion, da onde vem também a palavra evangelho. Então Jesus Cristo ele foi o primeiro que foi ungido para pregar o evangelho. O evangelho veio do próprio Jesus Cristo. E aqui está mais uma confirmação da divindade dele. O evangelho, a fé no evangelho é a única coisa que nos garante a vida eterna. Se o evangelho não viesse do próprio Deus, ele não poderia nos conferir a vida eterna. E ele foi entregue pelo próprio Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Bom, vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado.
e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Aqui nós vemos o próprio Deus confirmando que o ungido é o próprio Deus. A gente vê o Pai confirmando que Jesus Cristo ungido é o próprio Deus. E como que ele faz isso? Com uma outra autoridade que é nada menos que o próprio Deus, que é o Espírito. Na cultura hebraica, isso a gente vê tanto na Torá quanto em alguns mandamentos de Jesus, fala que um testemunho, para que ele tenha validade, para que ele tenha aceitação, sendo tido como verdadeiro, ele deve ser confirmado por duas pessoas. Qualquer afirmação, qualquer pacto deve ter a confirmação de duas testemunhas. E aqui nós vemos exatamente o Pai e o Espírito Santo testemunhando a respeito da divindade do Messias. Portanto, se o Espírito Santo ele confirma em Jesus que ele é o Messias, Jesus certamente é o Deus encarnado. Sabemos que o Espírito Santo é Deus, pois é Ele quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. João capítulo 14, versículo 26 e João capítulo 16, versículo 8 diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Só podemos andar em santidade se nós tivermos o Espírito Santo. Ezequiel 36, 27 diz: e porei dentro de vós meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Pois bem, é por meio do Espírito Santo que Jesus permanece conosco até o fim do mundo. Perceba, a Bíblia mostra que é o Espírito de Deus aquilo que nos faz andar em santidade, é o Espírito de Deus que nos faz termos um coração novo. Em Jeremias 32:40 diz o seguinte: e farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor em seus corações para que nunca se apartem de mim. E como que nós temos o temor de Deus? Como que isso ocorre em nós? É através da obra do Espírito Santo. Portanto, se é verdade que o próprio Deus faz uma aliança conosco e é o próprio Deus que coloca em nossos corações o seu temor, deve ser por meio do Espírito Santo que isso ocorre. Portanto, o Espírito Santo é o próprio Deus. Caminhando quase para a conclusão ainda, eu gosto muito de ver a obra da Trindade nas Escrituras. Por isso eu vou citar em alguns panoramas a ação da Trindade. Por exemplo, a Trindade na obra da criação, como nós já vimos. No princípio Deus, o Pai, criou os céus e a terra. O Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Haja luz e houve luz. Essa luz que emana do próprio Cristo, essa luz que vem da própria pessoa do Messias, essa luz que é a glória de Deus no Filho sendo manifesta. Lá em Colossenses capítulo 2 é dito que em Cristo, nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Portanto, se toda a plenitude da divindade habita em Cristo, como que nós não podemos reconhecê-lo como Deus?
Os testemunhos de Jeová, essa seita herética, adulterou muitos e muitos versículos da Bíblia para esconder a divindade de Jesus. No entanto, tem um versículo que eles esqueceram de adulterar. Esse versículo é 1 João 5,20, que diz o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na Bíblia da tradução do Novo Mundo, você vai encontrar muitos versículos que foram adulterados, escondendo a divindade de Jesus. Porém, esse versículo, os testemunhos de Jeová esqueceram de adulterar. E esse versículo fala claramente: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. O Pai ordenou, o Filho executou e o Espírito Santo sustenta a criação. Quando é dito Deus criou os céus e a terra, ali o Pai, ele está ordenando, ele está decretando a criação através do poder do próprio Cristo, que é o Criador. Todas as coisas passaram a existir, portanto Cristo executou a ordem do Pai, e o que sustenta a criação é o Espírito Santo. Como é dito, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Trindade na obra da salvação, em Efésios 1, 3 a 5, diz: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Perceba, o Pai nos elege. O que o Filho faz? O Filho nos redime. Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Pelo sangue de quem? Jesus Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E o Espírito Santo, ele nos guarda em santidade. 1 Pedro 1,2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Perceba, Pedro ele fala que a santificação é no Espírito, eleito segundo a presciência, o pré-entendimento de Deus Pai, que Ele mesmo, por sua livre vontade, quis eleger para si um povo. E o que Pedro fala em seguida? Em santificação do Espírito. A Trindade na oração é algo que infelizmente os cristãos não percebem, mas é necessário que nós criemos o hábito de entender a obra da Trindade na oração. Nós oramos ao Pai, como Jesus ensina a orar, Pai Nosso. Nós oramos em nome do Filho, porque Jesus ele ensina em João 14 que tudo quanto pedirmos em nome dele, o Pai ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Portanto, devemos pedir ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo? Onde que entra o Espírito Santo aqui? O Espírito Santo intercede por nós. Lá em Romanos 8, 26 e 27, diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui temos a Trindade na oração.
oramos a Deus Pai em nome de Jesus, e aquele que intercede por nós é o Espírito Santo. Aqui temos a obra da Trindade na oração. João Calvino falava que a oração é o exercício contínuo da fé. Portanto, os cristãos devem entender que o exercício contínuo da fé, como bem falou João Calvino, tem a participação ativa da Trindade. A Trindade no batismo, nós já vimos sobre a manifestação da Trindade no batismo de Jesus, porém, nós vemos também a Trindade em Mateus 28:19, quando Jesus ordena que nós batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu poderia citar várias outras áreas, vários outros aspectos em que a Trindade está em plena participação na vida cristã, mas eu acredito que esses 3 exemplos são suficientes para que nós nos estimulemos a buscar a Trindade, a buscar o Deus que é triuno, a adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em Trindade e em unidade. E por fim, eu quero deixar 5 aplicações práticas a respeito do conhecimento da Trindade. O primeiro, conhecendo a Trindade, vemos como o Filho é submisso à vontade do Pai, e isso deve ser um exemplo para que também sejamos submissos à sua vontade. Segundo, o batismo só tem significado na Trindade. Devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, na comunhão do pão, que é a ceia, onde relembramos a obra redentiva, vemos toda a ação da Trindade. O Pai que nos escolhe, o Filho que pagou o preço do pecado e o Espírito Santo que realiza a obra de nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Quarto, nossa oração deve sempre visar o Deus triuno, orando a Deus Pai em nome de Cristo, sabendo que nosso intercessor é o Espírito Santo. E quinto, por final, o conhecimento da Trindade nos ajuda a ver a nossa natureza como portadores da imagem de Deus. O próprio Deus não existe em solidão. Antes, as pessoas da Trindade têm plena comunhão entre elas e satisfação nelas mesmas. Da mesma forma, Deus nos criou, não sendo bom que estejamos só, mas que necessitemos de uma comunhão entre nós e entre o próprio Deus. Assim, conhecendo a Trindade, nós também conhecemos a necessidade de estarmos em comunhão também. Irmão, você que está me ouvindo, se você não conhecia a doutrina da Trindade, hoje ela foi exposta a você. A doutrina da Trindade foi ensinada agora. No dia do juízo de Deus, você não poderá falar que você não tinha esse conhecimento. No dia da vingança do Senhor, você não poderá falar que Deus não te revelou esse conhecimento. Se você realmente quer ser um cristão, arrependa-se dos seus pecados e creia em Deus, creia no Pai, creia no Filho, creia no Espírito Santo. Adore a Deus em trindade e em unidade. Entenda que somente Ele pode nos redimir dos nossos pecados, sabendo que o Deus Pai, Ele escolheu aqueles a quem Ele quer entregar o seu Espírito, que são aqueles por quem Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue. Deus nos deu um presente para que nós o conheçamos. Este é o nosso presente. Ele nos deu as Sagradas Escrituras. Que nós possamos cada dia mais buscar compreender e entender que o nosso Deus é o verdadeiro Deus, triuno, santo, e que assim nós possamos cada vez mais adorá-lo como Ele deve ser adorado. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos revelou coisas extraordinárias. Nós te louvamos porque o Senhor nos revelou, Pai, esse maravilhoso mistério.
Nós te exaltamos, Deus, porque pela tua palavra nós podemos conhecer Deus como Pai. Nós temos comunhão com o Filho, e o Espírito Santo do Senhor está em nossos corações. Senhor, eu oro para que todos aqueles que ouviram essa mensagem possam crer no verdadeiro Deus, que é o Deus triuno. Eu oro a Ti, Pai, para que todos aqueles que ouviram esta palavra, para que eles possam verificar nas Sagradas Escrituras tudo o que foi dito, Pai, para que eles possam ver que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o Deus encarnado, e que possam buscá-lo, Pai, com fervor. Assim nós oramos, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.